pieces, hey, give me that crown, get in my way and to be put down. Pelo modo como o Pepa conseguiu mexer no time, o Cruzeiro criou muitas situações para vencer. O Conte mexeu melhor que o Sampaoli. Não, então... ponto. E ali o Sampaoli com um banco até com mais opções de variação. Esse é um nem ponto. tanto de qualidade, porque o Flamengo tem desfalques pesados, como a Arrascaeta, mas ainda assim, em termos de variação, ele tinha mais opções. Mas o Pepa foi mais cirúrgico, porque ele coloca o Stênio, um jogador que foi mais efetivo que o Wesley, e não só por característica, mas ele mantém a pegada do time. O time continuou numa boa rotação, enquanto o Flamengo caiu demais. E aí o Cruzeiro termina o segundo tempo com quase o dobro de finalizações do Flamengo, 11 para o Cruzeiro e 6 para o Flamengo, que só acertou uma bola no gol, muito pouco para um time que joga em casa, e foi completamente apático. Essa apatia do Flamengo, que de certa forma é contagiante. O torcedor no Maracanã, por volta dos 30 do segundo tempo, a torcida do Cruzeiro, em minoria, calando o Maracanã, porque o torcedor, de certa forma, não enxergava em campo uma equipe vibrante, uma equipe com capacidade de reação. O Flamengo murchou completamente. E eu vejo que não é só uma apatia dos jogadores que não querem jogar, do técnico que mexeu mal, mas sim de um time que não responde fisicamente. O Cruzeiro, hoje, no segundo tempo, teve uma imposição tática, é um time hoje mais ajustado que o Flamengo, mas, sobretudo, uma imposição física. E isso endossa muito do que o Sampaoli tem falado. O Flamengo tem problemas físicos. E não é só problema de lesão, que perde o Léo Pereira de novo, precisa colocar o Davi Luiz. Davi Luiz que teve seu contrato renovado hoje pela cláusula automática. Né? Completou 45 minutos. O cara que fez o contrato é bom. Contrato renovado, muitos torcedores podem chiar. O cara que fez o contrato deveria ser mais questionado do que o próprio Davi Luiz. Só isso. Mas tá assinado, o jogador renovou, precisou entrar em campo. Não, é culpa do Davi, é bom que se diga. É isso. É culpa dele. Estou falando. Culpa de quem fez. Agora, em termos físicos, é um Flamengo que sofre sim. Isso precisa ser admitido por todos. Não é para colocar na conta do jogador de que não quer jogar, de que falta raça, mas de assumir que o Flamengo precisa evoluir nesse aspecto. Porque sem o físico, o Sampaoli, que tem essa característica de ser um técnico intenso, de buscar algo que o Pepa conseguiu no jogo, que foi uma linearidade de intensidade, isso daí, de certa forma, vai minar o trabalho do Sampaoli, assim como minou de outros técnicos. O Flamengo, como não consegue ter uma boa preparação física desde o início da temporada, não consegue manter jogadores inteiros, tem uma sequência de desfalques, e quando o técnico começa a enxergar o horizonte, perde mais gente, fica muito complicada a vida do treinador. Então hoje foi resultado, a atuação, principalmente no segundo tempo, de um time que não responde fisicamente e, de certa forma, isso vai respingar no aspecto tático e técnico. Sabe o que é impressionante? A gente olhando esse retrospecto aqui do Flamengo, Pedro, parece que o Flamengo, ele joga quando ele quer. Isso pode dar a entender que os caras, né, não jogam, não estão a fim de jogar, não é bem isso, mas quando o Flamengo enfrentou o Fluminense, era coisa de tomou 4-1 na final do Campeonato Carioca e tal, etc. Aquela mobilização e tudo. Jogou o melhor jogo sob o comando do Sampaoli e talvez sob o comando até do Vitor Pereira. Talvez o melhor jogo do Flamengo nesse ano. Talvez isso. Quando o Flamengo perdeu para o Maringá, 2-0, aí, não, pelo amor de Deus, não podemos passar essa vergonha, a gente tem que dar uma resposta e tal, etc. e tal. Aí foi lá, fez 8 no Maringá. E hoje, um jogo absolutamente apático, um jogo assim, em alguns momentos, sangrando os olhos do torcedor do Flamengo. E aí, quando o Cruzeiro começa a ficar mais perigoso, começa a estocar, criar chances e tal, etc., lá para o final do jogo, aí o Flamengo, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. E aí, quando o Flamengo chuta mais a gol, quando o Flamengo é mais incisivo, só que aí tinha o quê? 10 minutos? 5 minutos? Acabou o jogo. Então, assim, são espaços, são momentos, são necessidades. Será que não dá para ser um pouquinho mais linear? Ninguém está imaginando que o time seja brilhante, incrível, com um aspecto físico pesando tanto. Mas não dá para ser melhor já não, Pedro? Tudo bem, William? Tudo bem. Abraço a você, Calçade, Breiler de volta, ao querido Rafael Prates, de aniversário ontem. Eu só acho uma coisinha diferente. Eu não acho que o Flamengo escolhe quando quer jogar. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar. Eu acho que é diferente. O Flamengo por mérito hoje... do adversário ou por demérito do Flamengo?
um trabalho que ainda está num estágio muito inicial, você tem pouco tempo para treinar e quando eu falo não consegue jogar, você olha para o Cruzeiro do início do jogo, acho que o Cruzeiro até superestimou demais o Flamengo na primeira etapa, respeitou demais depois do primeiro gol. É natural recuar essa linha de 5 no Maracanã talvez, tanto que na volta do intervalo, o próprio Wesley, que é quem dá esse balanço dele de 5, Pepa pega e solta ele para fazer o terceiro atacante. O Cruzeiro fala, opa, dá para espetar esse time aí. O Cruzeiro espeta bastante. Você olha para o Cruzeiro, que era um debate que a gente tinha ontem do pré-jogo, você sabe que o Cruzeiro sabe como ataca. Quando ele resolve se propor, aí é o jogo. Você olha para o Flamengo, eu não acho que é que ele escolhe quando joga. Ele até quer jogar mais, mas ele não consegue. O Flamengo do primeiro tempo, ele tem uma mudança de comportamento em relação ao último jogo, que aí sim eu acho muito apático. O Flamengo até tenta pressionar. O Flamengo pressiona, chega, tenta causar alguma dificuldade. Quando tem a bola, o gol do Wesley, para mim, ele é um ponto fora da curva no primeiro tempo, porque é um gol que começa na esquerda, balança rápido para a direita, como o Cruzeiro tinha feito no gol dele, balança para a esquerda, tem a construção aproximada, né? Muito bonita do gol. Aí balança, aí o Wesley ganha, um raro lance que o Flamengo vence uma disputa de 1 contra 1. Aí o Wesley ganha, vai ao fundo, que é uma característica dele, cruza, o Gabriel atrai a marcação, não consegue pegar ali, o Ayrton Lucas fechando. É um lance isolado, porque o Flamengo com criação, o Flamengo diante de uma linha de 5 do Cruzeiro, muito bem blocado, uma linha de 5, quase que uma segunda linha de 5, ali às vezes de 4, o Flamengo tem muita dificuldade, então dificuldade para criar no segundo tempo, e aí o Cruzeiro mexe para vencer, inclusive. Isso é muito interessante do Pepa. Dentro do Maracanã, o Cruzeiro mexe para vencer. Depois até dar uma recuada, se não me engano, a entrada do Alisson ali. E aí você fala, mas o Flamengo teve chance no final do jogo. Teve chance muito mais pela trocação que foi o Cruzeiro se lançando e o Flamengo aproveitando espaço do que exatamente botou a bola no chão e se organizou. Então acho que o que fica do jogo de hoje acho que o empate está de bom tamanho, porque o Cruzeiro poderia ter vencido, o Flamengo também poderia ter vencido, mas ficou de bom tamanho. Mais um jogo onde você nota uma dificuldade do Flamengo em criar. E aí eu paro para ver o que vem pela frente, vem a Copa do Brasil. Foi uma grande exibição do Flamengo contra o Fluminense, mas quanto é que foi o jogo? 0-0. Você precisa criar nesse próximo. E aí você vai ter dificuldade porque talvez você não tenha a bola como você acha que você tem em outros jogos. Então é um pouco preocupante por isso. Se você para pensar numa 8ª rodada, o Flamengo em tese, em casa, eu tenho a bola, eu crio, eu dito. Não está acontecendo mais isso. O Flamengo tem dificuldade para jogar, o Flamengo tem dificuldade para criar, não tem mecanismos tão claros, a bola roda de um lado, roda para o outro. O São Paulo tenta mexer para vencer, talvez acho que demorou um pouquinho no Vitor Hugo, mas tenta colocar o Cebolinha para abrir o campo, porque tinha dificuldade, e não consegue. O Flamengo tem dificuldade para criar. Quando cria, é algo de um lance que o Wesley venceu num contra 1, que não estava sendo comum, tenta bastante menino. Uma escapada ali depois de segundo tempo, que o Cruzeiro também acabou se lançando. Não é que tem um jogo muito bem condicionado para a criação. Isso eu acho que preocupa, mais do que o resultado. Porque se sai um gol ali no final, 2-1, opa, o Flamengo venceu. Mas foi um jogo com problema de criação. Acho que esse tem sido um ponto sensível de um São Paulo que, em tese, costuma pressionar, ter intensidade, ter a bola e criar. O time de São Paulo é isso. E não está criando. Não está criando. O Fabrício Bruno parece que desabafou na saída, hein? Ah, a gente tem até linha aspas aí do Fabrício Bruno. A gente não pode jogar aquele Fla-Flu e fazer esses 3 jogos de M. Desabafo justo. Tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois caiu. É pedir perdão ao torcedor que deixa de comer para ver. Perdão. Tem muita gente que realmente abre mão de algumas coisas para ver o jogo. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey.